Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e estou aqui mais uma vez para responder as perguntas que vocês me enviaram pelo Instagram, através daquela função das histórias agora não tão nova, né? Em que as pessoas enviam perguntas. Eu fiz uma publicação ontem, recebi algumas e é hora de responder, vamos lá. Por que tanto hype em cima do Z5? Não é só mais um intermediário com preço de premium? Pergunta boa, e o que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, esse hype é um mérito da ASUS, que envia o smartphone para os influenciadores, para a imprensa testar, que faz um evento e chama muita gente, e que faz uma campanha de publicidade interessante na internet. Esse é um mérito deles, mas eu não acho que é só isso. Também tem o lance de que, nos últimos anos, a ASUS vem entregando smartphones com configurações interessantes, iguais, ou até com um adicional em relação à concorrência, por preços iguais ou inferiores. Isso é um ponto a se levar em consideração, né? Se o Zenfone 5 chega esse ano por um valor abaixo daquele que foi colocado para o Moto Z3 Play da Motorola, já é alguma coisa. Intermediário com preço de premium, bom, isso já é uma coisa um pouco mais subjetiva que vem mudando nos últimos anos, mas eu diria que ele é um daqueles chamados intermediários premium, né? Que não tem configurações super parrudas, mas que tem um acabamento sofisticado e todo esse tipo de coisa. O novo Galaxy J8 não está colidindo com o Galaxy A8 em preço, mesmo sendo inferior? Qual a sua opinião sobre? Sim, ele está colidindo em preço, primeiro porque o Galaxy A8, que está em uma linha superior, já teve o valor assentado, né? Androids são lançados por um preço e com o tempo eles vão caindo até ficar em um valor um pouco mais acessível, que normalmente é aquele que vale a pena você pagar. E o J8 foi lançado, ainda está com o preço máximo, sem nenhum tipo de queda. Agora, a gente tem que considerar que a Samsung deu uma abusada nesse lançamento do Galaxy J8, que é um smartphone que tem configurações simples, agora um design, um exterior que engana, vamos falar assim. Ele já tem aquela tela no padrão mais vertical, né? Tem uma traseira que é de plástico, mas com aquele visualzão de metal que dá uma cara de premium para os mais desavisados, e ainda acho que com isso ele vai vender bastante. O que eu acho é que esse lançamento do Galaxy J8 foi um abuso. A Samsung trouxe muito para cima uma linha que não era para estar aqui, beirando os R$2.000, e por isso com certeza vale considerar opções até mais avançadas que já estão com o preço mais ajustado. Não só o Galaxy J8, mas até smartphones de anos anteriores, como um Galaxy S7 Edge, que os preços variam, né? Mas se você for dar uma googlada agora, certamente tem uma faixa de preço muito próxima à desse Galaxy J8, e eu não tenho a menor dúvida de que é um smartphone muito, muito superior, que vai entregar muito mais. Qual configuração um notebook deve ter para editar vídeos em 4K sem engasgos? Eu acho que notebooks interessantes para editar vídeos 4K sem muita miséria são esses modelos gamer que estão aparecendo no Brasil nos últimos anos, porque eles trazem processadores Intel daquela série H, que é mais poderosa do que a série U, que normalmente equipa os laptops lançados no Brasil, né? A série H é focada em desempenho, enquanto a série U é focada em economia de energia, e eles trazem chips gráficos acima da média, pelo menos acima da média em nosso mercado. Então se você pega um Acer Nitro 5, um Samsung Odyssey ou um Dell Gaming daquela série do ano passado, 7567, ou da série atual, que é o G3 e o G7, você já tem uma configuração que é parruda, com uma placa de vídeo boa para dar um suporte e aí editar vídeos 4K sem miséria. Estava procurando um aparelho secundário BR até R$750. Qual você recomenda? Vou falar uma coisa, pessoal. Quando eu penso em um aparelho secundário, eu geralmente coloco em uma posição de destaque a bateria. Nesse caso, R$750 é um valor restritivo, então eu penso em algo como um Zenfone 4 Max, naquele modelo de 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Os valores na internet variam bastante, mas onde vira ele aparece na casa dos R$700, e é uma compra ok para esse preço, principalmente para um smartphone secundário. Eu acho que bateria é interessante nesse caso. Melhor smartphone custo-benefício importado na minha mesa. Eu acho que atualmente não existe muita discussão, né? O Redmi Note 5 da Xiaomi, que entrega configurações super competentes por um valor agressivo demais, ali na faixa dos $200. E em curto ou médio prazo,
de Realme que não traz a MIUI, traz Android puro, eu acho que o Mi A2, quando tiver o preço se ajeitando, porque ele ainda é um lançamento, né, ele pode ser um bom custo-benefício. E olha que ele já traz um processador mais poderoso, Snapdragon 660, com câmeras que no papel podem dar resultados muito bons. Por que o Zenfone 5 ainda está em beta, entre aspas, aqui no Brasil, se ele já foi lançado lá fora? Você provavelmente ouviu isso de algum influenciador, de alguém que recebeu o Zenfone 5 brasileiro antes do lançamento, que acontece agora no meio de agosto. E sinceramente eu não costumo tratá-lo dessa forma, como um aparelho beta. A Asus, inclusive, não faz um comunicado específico pra gente dizendo qualquer coisa nesse sentido. Portanto, eu acho que se houver falhas, são falhas dele mesmo, que podem ser corrigidas sim. Inclusive a Asus tem o hábito de lançar várias atualizações para corrigir falhas que surgem já no lançamento ou ao longo do caminho. Isso é um ponto positivo, mas tratá-lo como beta só para proteger de qualquer coisa não tão boa que possa estar surgindo, não sei se é bem o caminho, não. Redmi Note 5 versus Mi A2, com uma interrogação. Eu acho que está perguntando qual dos dois é o melhor. São exatamente os dois smartphones que eu mencionei agora há pouco na pergunta sobre aparelhos importados com custo-benefício. O Redmi Note 5 atualmente está com o preço mais ajustado, né? Então eu acho que se você for fazer uma avaliação de custo-benefício, talvez ele saia na frente, principalmente para aquelas pessoas que têm o orçamento apertadinho e tudo mais. Só que o Mi A2 é um aparelho mais novo e, por isso, mais capaz. Tem um processador mais potente, ele tem opções de configuração mais vastas, incluindo uma que tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. Portanto, se for só para escolher um, sem considerar fatores como preço, eu diria Mi A2. Quero um celular para redes sociais e jogos casuais. Um ou outro pesado, pensando em comprar o Redmi Note 5. É uma boa? Eu acho que para esse uso que você relatou, sim, porque ele tem uma bateria boa, importante para você ficar olhando rede social e rodar uns joguinhos. Ele tem uma tela que é bacana, já no formato 16:9, e uma configuração, especificações técnicas que não deixam a desejar. Então, acho que ele é uma boa para esse uso, sim. Você acha mais vantajoso investir em um PC desktop ou em um notebook? Fixo versus upgrade reticências. Acho que, para responder essa questão, eu sou muito influenciado pelas possibilidades de quem vai comprar. Por exemplo, eu gostaria muito de ter um desktop, uma torre gigante aqui com uma placa de vídeo topzera, um processador legal, eu poderia colocar quantos HDs eu quisesse, todo esse tipo de coisa, mas eu simplesmente não tenho espaço. Então, um desktop acaba não sendo muito uma opção para mim. Acho que para todas aquelas pessoas que têm a possibilidade, têm o espaço de colocar um desktop, de repente é o caminho ir nele, sabe? Porque ele vai oferecer mais performance pelo preço. Agora, a coisa dos notebooks mais poderosos vem melhorando nos últimos anos aqui no Brasil, com o lançamento dessas linhas gamer que não são tão absurdamente caras assim. Não dá pra dizer que são baratas, mas estão ali na faixa dos R$3.500, R$5.500. E aí já oferecem placas como GeForce 1050, 1050 Ti, 1060, que são chips bastante poderosos e processadores super decentes também. Então, no meu caso, se eu quero uma máquina com desempenho, só me resta notebook mesmo, sabe? E aí tem algumas vantagens sobre o desktop. Por exemplo, menos consumo de energia, menos espaço, né? Menos fios no lugar em que você está trabalhando, muitas vezes menos barulho, menos calor gerado. Isso não é necessariamente uma regra geral, porque a gente sabe que existem toda sorte de configurações para desktop, para deixá-lo bastante friozinho por dentro e tal. Então é meio que isso, sabe? De repente é o perfil de quem vai usar e do lugar onde ele vai ser utilizado. Vale a pena desfazer do Mi 5S e adquirir o Redmi 5 Note, Redmi Note 5. Se eu não me engano, o Mi 5S é um aparelho que tem um chip Snapdragon 821, né? Bastante capaz. Eu acho que se você não tiver nenhum grande problema com o smartphone que você tem em mãos atualmente, ou se não houver nenhuma grande razão no Redmi Note 5, não é uma troca que eu acho que vale a pena fazer, sabe? Eu sei que a gente quer muitas vezes trocar de smartphone para conferir as novidades, mas em termos de o que você vai receber a mais, não vejo tanta coisa assim para justificar uma troca em que você vai perder uma graninha aí. Boa noite, carinha sorrindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário em que você vai estar vendo isso. Eu estou procurando um celular nacional top de linha. Zenfone 5, LG G7 ou LG V35.
Certo, o Zenfone 5 não dá pra gente chamar de top de linha, principalmente porque ele usa um processador de gama intermediária. Acho que dessa lista dá pra gente excluir. E entre G7 e V35 é aquela coisa, eu não testei nenhum dos dois, mas é muito provável que o G7 se enquadre em uma faixa de preço ali em que você vai ter mais entrega pelo valor que você pagou, sabe? Eu tendo a dizer LG G7, mas é só um tiro assim em campo aberto. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Tá nas embalagens, gente, não tem discussão sobre isso, é biscoito. SNES ou Mega Drive? Mega Drive. Gnomo Zelda ou Mario Verde? Mario Verde. Abraços. Quais são suas bandas / cantas favoritos? Acho que cantores, né? Bom, vou citar 3 bandas que eu curto, que vem na minha cabeça assim de cara. Guns N' Roses, Pink Floyd, Silverchair. E é isso, gente. Assim finalizamos mais um vídeo de respostas. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de clicar em gostei. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, cliquem em inscrever-se e no sininho ao lado para me ajudar, né? E para continuar acompanhando os conteúdos que eu envio pro YouTube. É de graça, viu? Siga-me nas redes sociais também e a gente se vê. Um abração.